carreira de modelo, que é conhecida por muito glamour, é um mercado do desfile, a moda, modelos. E para isso, vamos agora conhecer Gil Martins, que vai explicar como funciona essa formação, essa profissão de modelo. Olá, Gil. Oi, Gabi. Obrigado pelo convite. E olá, pessoal que acompanha o Projeto Conexão. Bem, pessoal, o que eu tenho a dizer quanto à profissão de modelo é que ser modelo, Gabi, é uma profissão como outra qualquer no país. A lei que regulamenta a profissão, ela foi feita em 1978. Quem tiver alguma dúvida, é só pesquisar na internet, no Google, que vai saber detalhes de como funciona realmente a profissão. Os detalhes de contratações. Muita gente não entende que para ser modelo é necessário ter um registro profissional na carteira de trabalho, o famoso registro de DRT. Quem cuida desses interesses, os interesses da classe de modelos, é o mesmo órgão, é o mesmo sindicato que cuida dos atores e atrizes também, é o SATED. O SATED é o sindicato dos artistas e técnicos em espetáculos e entretenimento de diversão de Minas Gerais. Existem muitas agências que vêm de fora iludindo algumas pessoas que acham que apenas participar de um processo seletivo vai se tornar... Muita gente liga para a agência, Gabi, perguntando quando vai ter uma seletiva na Quality Models. Gente, a gente não faz seleção de modelos. A gente faz casting, que é uma seleção de modelos, para escolher o modelo para aquele determinado trabalho, para aquela determinada campanha publicitária. Isso sim existe nas agências de modelo. Agora, fazer seleção para escolher modelos para entrar para a agência, quem faz isso está querendo ganhar dinheiro. Explica pra gente como é que funciona o curso, Gil. Bem, o curso de modelo não é assim um oferecimento da Quality Models, não é o Gil que criou o curso de modelo. Lembrando que o curso que eu dou, eu tenho credenciamento para isso, eu tenho um registro profissional de diretor de produção, por isso eu posso dar o curso e ensinar as pessoas a ser modelo e o que é ser modelo. Se a pessoa não tem 20 horas num certificado de curso de modelo, ele não pode ter o registro profissional. É para isso, então, que existe o curso. Para a pessoa ter um credenciamento, ter uma documentação que é exigida pelo SATED para ter o registro profissional. Nesse curso, a pessoa aprende postura, andamento, a tirar fotos, a se automaquiar, a se vestir, a linguagem de moda, tudo que tem a ver com a vida de modelo, o dia a dia de uma agência de modelo, como funciona uma agência, como funcionam os cachês, como são calculados os cachês, como é a tabela de cachês do SATED, existe um piso. Aí o detalhe importante também, que o Gil já me falou, que a gente estava conversando, a agência com que ele iniciou se torna a agência mãe. A agência mãe é quem deu um pontapé inicial à carreira do modelo. A gente tem vários modelos internacionais que começaram conosco e até hoje a gente tem contato e a gente ganha com isso, né? Se não ganha financeiramente, ganha um retorno de imagem. Tem vários modelos, eu posso citar inúmeros de Montes Claros. O Yannis Miuro, o Márcio Bastos, a Ingrid Fernanda, a Carol Jorge, a Bárbara Fialho, que é a nossa modelo que mais sucesso já fez, uma menina de Montes Claros que mais sucesso fez em todo o mundo é a Bárbara. Ela conseguiu chegar ao topo de uma carreira, desfilando para a Victoria's Secret. E a Bárbara já tem alguns anos que desfila consecutivamente para a Vitória. Primeiro, que a decisão sempre é do adolescente, né? Sempre é da sua filha, que sonha em ser modelo. Você leva um susto e depois administra essa situação. No caso da Bárbara, ela foi convidada por Gil Martins, para ser modelo. E a nossa confiança foi por ele ser daqui, filho de Montes Claros, nascido no norte de Minas. Então isso te dá uma confiança e uma estabilidade também. Porque se ele trabalha no ramo da moda, ele tem interesse que você ganhe dinheiro, porque esse é o recurso dele também. É importante frisar, pessoal, que é esse detalhe de empresas que viajam o país inteiro prometendo e vendendo sonhos, isso vai sempre existir, sempre existiu. O que vale é você que quer ser modelo, pesquisar, saber o histórico dessas empresas e saber quantos profissionais que participaram desses projetos se tornaram sucesso. Isso. Não é assim que funciona, Gabi. Não basta ser só bonito, ser só bonita, é preciso profissionalismo, acompanhamento, o apoio dos pais, é preciso ter boas notas escolares, é preciso estudar, é preciso saber uma língua, porque se eu vou mandar um modelo para fora do país, ele tem que pelo menos saber pedir comida lá fora, tem que saber se virar, saber se comunicar. Já estamos aqui na Quality Models com o Gil Martins e agora ele vai nos apresentar alguns modelos. Vamos lá, Gil? Vamos lá, vamos lá. É bom que o mercado Montes Clarense de publicidade acaba conhecendo também os novos talentos da agência. Ó,
Aqui nós temos o Douglas. Vem cá, fica aqui perto de mim, Gabi. Só para o pessoal conhecer. É o Douglas, a Renata, a Suelen, você já conhece. E a cidade já conhece também de vários comerciais. Aqui do meu lado a Maitê, o Samuel e a Joyce. Esses 3 modelos são alguns dos 20 modelos que acabaram de fazer o curso esse final de semana que passou. A gente já viu a Renata em várias propagandas na TV, né, Renata? Já, em desfiles. Exatamente. Já fez muita coisa fora também. A Renata tem 20 anos de agência, a Quality tem 23 anos e a Renata tem 20 anos que trabalha conosco. Fala pra gente um pouquinho da sua carreira, como é que foi que tudo começou, faz um resumo assim breve, até o que tá agora. Gil me conheceu num posto de gasolina, eu tava passando e ele me convidou. A princípio mamãe não deixou, eu achava muito novinho. Aí logo em seguida passou um tempo, ela deixou, aí eu fiz o curso. Não era ainda da Quality, ainda era agência de Belo Horizonte. Era Shoes Models. Era Shoes. Aí, assim, mas nunca foi minha primeira opção, assim, de profissão. Sempre foi uma coisa que eu gostava muito de fazer. Então, assim, eu sempre optei por não ir embora, fiquei aqui, então eu sempre participei de tudo, passei por todas as turmas. Todas as turmas, conheceu todos os modelos da agência, fez desfiles em todos os shops, gravou comerciais para marcas de café, supermercados, já foi Miss, já foi Glamour Girl, já foi coisa demais. Um pouquinho de tudo. E até 2 cursos superiores, né? Tá aí. Sucesso da agência, quero dar os parabéns. Legal, né? Gil, muito obrigada por ter tirado pra gente esses mitos, né, sobre a profissão e mostrado a realidade, que assim, todos pensam que a profissão de modelo é só glamour e todos viram agora que não é isso, tem suas dificuldades assim como qualquer outra profissão, assim como o Gil falou no início da gravação. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau.